queria iniciar lendo aqui o artigo 225 da Constituição. Diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na semana passada, houve uma audiência pública no Senado exatamente para discutir esse assunto. É um projeto de lei que é a Política Nacional de Qualidade do Ar. Não é só Itabira que convive com esse problema, esse é um problema mundial. E, por isso, nós precisamos pensar em solução. A minha fala aqui é no sentido de trazer uma visão de que é possível compatibilizar desenvolvimento econômico com qualidade de vida, assim como está na Constituição. Bom, para iniciar a falar esse assunto, pode passar o primeiro slide? Trazer um dado aqui da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, nas Américas, mais de 300 mil mortes prematuras são devido à poluição do ar, à má qualidade do ar. Um dos poluentes que são mais prejudiciais à saúde é o material particulado. Por quê? Porque o material particulado é um poluente emitido por diversas fontes, não só atividades de mineração, mas também poluição veicular, queimadas, queima de combustíveis fósseis, todas essas fontes emitem material particulado. Então, nós temos várias fontes emissoras aqui no município, não é só a mineração, embora todos nós saibamos que a mineração é a maior fonte poluidora aqui na cidade. Pode passar o próximo. Aqui em Itabira, o material particulado, ele é... Obrigada. Facilita bastante. Eu preciso ficar aqui na tribuna? Problema de professor que gosta de andar. Mas eu vou ficar aqui. Não, tranquilo. Muito obrigada. Bom, o material particulado que é monitorado aqui em Itabira, ele é constituído do PTS, que são as partículas totais em suspensão, o material particulado 2,5 e o material particulado 10. Por que o material particulado é dividido em tamanhos ou frações? Porque quanto menor for essa partícula, maior é o impacto à saúde. Pode passar o próximo. Então, essas partículas, elas são muito pequenas. Nós não conseguimos enxergar, mas elas estão em suspensão no ar. Quando ocorrem aqueles eventos de nuvens de poeira, é porque existem muitas dessas partículas e elas acabam causando um efeito de visibilidade pela reflexão da radiação solar. Por isso que nós vemos a poeira quando há muitas partículas em quantidade. Mas, de fato, elas são muito pequenas. O material particulado 10 ele é um pouco maior, vocês estão vendo aí, que o tamanho de uma célula sanguínea. O glóbulo vermelho. E o material particulado 2,5, ele é um pouco menor que o glóbulo vermelho, muito pequena. Pode passar, por favor, o próximo. Assim, quanto menor for a partícula, mais fácil ela acessa o nosso organismo. Então, partículas de até 10 micrômetros, elas são retidas aqui pelos nossos pelinhos do nariz. Eles ficam retidas e não conseguem acessar mais profundamente. Já partículas de 3 a 5 micrômetros, 1 micrômetro é 1 dividido por 1 milhão de metro. É muito pequeno. 3 a 5 micrômetros chegam na laringe. 2 a 3 micrômetros já atingem os brônquios. 1 a 2 micrômetros os bronquíolos. E de 0,1 a 1 micrômetro os nossos alvéolos pulmonares. E a partir dos alvéolos pulmonares, essas partículas podem se espalhar para várias partes do corpo. Existem estudos mostrando essas partículas foram encontradas no cérebro, na placenta, enfim, várias partes do nosso corpo. Pode passar mais um? Essas são as 4 estações de monitoramento que fazem a medição da quantidade de partículas que estão em suspensão no ar. Anteriormente, pode passar mais um? Anteriormente, todos os dados de medição, eles não eram disponibilizados para a população ter acesso de uma forma transparente. Então, eu queria relembrar aqui um histórico que foi
no ano de 2021, quando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente procurou a Unifei, querendo fazer uma parceria para que a Unifei auxiliasse na gestão e no monitoramento da qualidade do ar na cidade. E, a partir dessa parceria que foi nascendo, construiu-se o portal Itabirá, que hoje permite a disponibilização dos dados de forma que qualquer pessoa pode acessar e verificar como está a qualidade do ar no momento. Então, em gestões anteriores, nós não tínhamos esses dados disponíveis de forma fácil para que a população pudesse acessar. Pode passar mais um. Por isso, eu gostaria formalmente também de deixar o meu agradecimento pela parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, que tem nos auxiliado no desenvolvimento das pesquisas na Unifei, no nosso grupo de trabalho. Nós também produzimos, e fica disponibilizado nesse portal, os boletins de monitoramento da qualidade do ar, onde mensalmente nós fazemos análise de como ficou a qualidade do ar, fazendo uma análise das condições meteorológicas, os focos de queimadas e assim por diante. Pode passar mais um? Temos também, essa parceria foi se aprofundando, hoje nós temos o Projeto Itabirá, que é um convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, feito entre a Prefeitura, a Unifei e o Hospital Nossa Senhora das Dores, exatamente para que nós desenvolvêssemos pesquisas que auxiliassem, aprimorassem os instrumentos de comando e controle e também avaliassem os impactos à saúde. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho aqui hoje. Pode passar. São alguns estudos que nós desenvolvemos no âmbito dessa parceria do Projeto Itabirá, que tem a ver com a publicação da Deliberação Normativa 2 de 2022, que foi aprovada no CODEMA. Pode passar mais um, por favor? Só para entender aqui como funciona a legislação, os padrões de qualidade do ar. A resolução CONAMA 491 de 2018, ela trabalha com 3 padrões intermediários e um padrão final. O padrão final é o padrão que é sugerido pela OMS como níveis seguros de limites aceitáveis para a qualidade do ar, que sejam seguros para a nossa saúde. E os 3 parâmetros intermediários seriam 3 fases, onde gradativamente os municípios fossem avançando até chegar ao parâmetro final, que é o previsto pela OMS. Contudo, recentemente, a OMS fez uma atualização desses padrões. Hoje, esses padrões que estão marcados em vermelho na última coluna, eles já foram ainda mais reduzidos, uma vez que a OMS verificou inúmeros estudos mostrando a associação entre poluição do ar e câncer de pulmão, entre outras doenças, especialmente relacionadas ao material particulado. Pode passar mais um. Bom, um dos estudos que nós fizemos foi avaliar, em 2016 nós fizemos esse estudo para avaliar qual a composição do material particulado aqui em Itabira. Pode passar mais um. Nós verificamos como... não tem problema, pode passar mais um. Nós verificamos, claro, que o ferro, né, nós imaginaríamos que o ferro seria um dos grandes componentes que compõem essa partícula de poeira, né, que está no ar. Mas também existem outros metais, minerais metálicos, metais pesados, que fazem parte da composição desse material particulado, o que é um pouco preocupante, dado que alguns deles estão em concentrações maiores do que encontrados em grandes capitais do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba. Como, por exemplo, é o caso do titânio, do cromo, do vanádio, né? Encontramos outros ainda componentes como o chumbo. Pode passar mais um? Bom, nós fizemos esse outro estudo porque nós queríamos saber, mas, de fato, qual é o impacto à saúde? Então, a pergunta que norteou esse estudo foi: quantas internações por doenças respiratórias e cardiovasculares são associadas pela exposição das pessoas ao material particulado fino, que é o 2,5? Pode passar mais um? Essa pesquisa, ela utilizou a mesma metodologia utilizada pela OMS. E nós encontramos... Desculpe, eu não tenho o número de cabeça aqui, eu não estou enxergando, tá? Vou descer aqui. Nós encontramos que
Se o município avançasse do parâmetro intermediário 1 para o parâmetro intermediário 2, nós teríamos 11 internações por doenças respiratórias a menos só no ano de 2019. E se nós já estivéssemos no padrão recomendado como seguro pela OMS, nós teríamos 41 internações a menos só por doenças respiratórias só no ano de 2019. Com relação, pode passar? Com relação às doenças cardiovasculares, se nós passássemos do parâmetro intermediário 1 para o parâmetro intermediário 2, nós teríamos 8 internações a menos no ano de 2019. E se já estivéssemos no parâmetro final, teríamos 28 internações a menos por doenças cardiovasculares. Por isso, esse foi um dos estudos que balizou a publicação da deliberação normativa, que permitiu, então, que o município avançasse para o parâmetro intermediário 2, que é um parâmetro mais restritivo. Pode passar? Eu vou tentar acelerar aqui para não tomar muito tempo, qualquer dúvida eu fico à disposição depois. Outra questão que norteou o estudo foi quantas mortes prematuras em Itabira poderiam ser evitadas se o município adotasse padrões mais restritivos, como sugeridos pela OMS. A morte prematura é quando a pessoa tem a sua vida abreviada, ela poderia viver mais, ela teria uma expectativa de vida maior, mas devido à exposição à poluição, ela tem a sua vida abreviada. Ok? Pode passar mais um. Então, nós verificamos que se o município já adotasse os parâmetros finais previstos pela OMS, nós teríamos 40 mortes prematuras que teriam sido evitadas só no ano de 2019. Pode passar mais um? Quais os custos? Nós também quisemos saber quais os custos da poluição para o sistema de saúde do município. E até muito delicado nós falarmos qual é o valor de uma vida. A OCDE, ela utiliza como metodologia o que a gente chama de VSL, que é o valor estatístico de uma vida. Nós usamos essa mesma metodologia para fazer o cálculo do custo. Pode passar mais um. E nós chegamos, então, usando o VSL, e o número de mortes que poderiam ter sido prevenidas no ano de 2019, por padrões mais restritivos da qualidade do ar, nós poderíamos ter tido um ganho de 122 milhões de reais, que é mais ou menos 64% do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Mas isso é só contabilizando as mortes prematuras. Se nós olharmos, pode passar o próximo, para o custo das internações, só no ano de 2019, nós teríamos aí economizado R$ 126.552 só com o custo das internações devido ao problema da poluição. Pode passar mais um? Nós fizemos uma pesquisa também de percepção da população, com 95% de grau de confiança, 10% de margem de erro, e nós verificamos que 73,5% dos itabiranos consideram a qualidade do ar onde moram como péssima ou ruim. 90% não são fumantes e 75,5% dos participantes possuem problemas crônicos de saúde. 96% percebem a presença frequente de poeira nas suas residências. Pode passar o próximo? Esse estudo também foi elaborado pela professora Mariana, da Unifei, e ela também verificou que os valores de material particulado que são medidos atualmente na estação estão 2 a 3 vezes abaixo do que ela mediu, do que ela coletou. Além disso, ela verificou que o material particulado em qualquer fração, ele pode se dissociar na água, e ele, então, acessa mais fácil as nossas células e os nossos pulmões. Pode passar mais um? Bom, como eu mencionei, a resolução CONAMA, ela adota um parâmetro final que já foi revisado pela OMS. Por isso, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou que em 2 anos essa resolução seja revista, exatamente porque ela não garante o direito previsto em Constituição, que é o direito ao meio ambiente equilibrado, que garanta a qualidade de vida. Tanto é que a própria relatora desse caso, que é a ministra Carmen Lúcia,
comentou que essa resolução não prevê providências para incentivar os entes federativos a alcançarem as metas e nem punição para quem não as cumprir. E isso mostra o descaso do poder público com a poluição atmosférica. Isso porque, embora nós tenhamos os 3 padrões intermediários, não há previsto nenhum prazo para que os municípios avancem. Itabira deu o exemplo, avançando para um padrão mais restritivo, algo que, ao meu conhecimento, não teve outros municípios mineiros que fizeram isso. Só o estado de São Paulo que já avançou nesse quesito. Pode passar mais um? Então, essa é a deliberação normativa que prevê, então, que o município avança para o padrão intermediário 2, dando o exemplo, sinalizando para a comunidade que se importa com a qualidade de vida dos habitantes daqui, os itabiranos. Ela foi publicada em 15 de agosto de 2022 e houve uma solicitação para haver uma flexibilização dessa deliberação normativa, mas, como todos temos conhecimento, ontem essa solicitação foi suspensa. Pode passar mais um? Eu queria finalizar a minha fala trazendo o exemplo de Sudbury, que é um município que fica em Ontário, no Canadá. Você está vendo essas imagens? Olha que lugar lindo. Você não gostaria de morar num local assim? Mas eu digo para você que nem sempre Sudbury foi assim. Sudbury, ele é também uma cidade mineradora. A própria empresa que minera aqui em Itabira também minera em Sudbury. E vou mostrar umas imagens, pode passar? Olha como era Sudbury há alguns anos, algumas décadas atrás, pelo menos 40 anos. Na realidade, a empresa que minera aqui, também minera aqui, ela explora Sudbury há mais de 100 anos. Mas qual foi a transformação que aconteceu com Sudbury? Porque nós estamos vendo essas imagens que não representam a realidade hoje. Pode passar mais um. Olha só, isso aqui é um antes e um depois. Né? Sudbury foi conhecida como cidade do níquel. Lá explorado níquel, cobalto, entre outros minerais. E eles tinham emissões muito altas de dióxido de enxofre. Como vocês podem ver ali, quilotoneladas de dióxido de enxofre, isso na década de 60. Mas hoje, a Sudbury passou por uma transformação. Há 40 anos atrás, se tomou uma decisão. Essa decisão foi unir todos os atores por um objetivo: reconstruir Sudbury para que ela fosse uma cidade com qualidade de vida, que pudesse propiciar saúde para os seus habitantes. Pode passar mais um? A Vale, né, a empresa que minera lá, ela investiu em Sudbury $1 bilhão para um projeto para a melhoria da qualidade do ar lá em Sudbury. E também ela fez uma redução nas emissões de diesel, né, na cidade, devido também ao uso dos veículos necessários, né, para as operações. Pode passar mais um? Lá em Sudbury, a empresa utiliza um aspirador de pó gigante, né, para fazer que é mais eficiente para a melhoria da qualidade do ar. E eu gostaria de ressaltar que lá em Sudbury, o padrão de qualidade do ar é exatamente o padrão final, que é o sugerido pela OMS. Nós estamos falando de uma deliberação normativa de 2 de 2022, que avançou para o parâmetro 2, mas ainda temos um longo caminho até o parâmetro final. Mas lá também há atividades de mineração, mas eles já estão no parâmetro final. Ou seja, eu queria deixar uma mensagem aqui para essa casa, que é possível compatibilizar desenvolvimento econômico com qualidade de vida para as pessoas. A geração de emprego, a geração de renda, tudo isso é muito importante. Nós precisamos. Mas não adianta geração de emprego e renda sem qualidade de vida. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Pode passar mais um. Como isso aconteceu em Sudbury? Há 40 anos atrás, todos os atores se envolveram.
as empresas, os governos, a comunidade, as universidades apoiaram num imenso programa de restauração ambiental, onde foram plantadas mais de 12 milhões de árvores. Sudbury tem um plano de até 2030 plantar 2 bilhões de árvores. E, além disso, eles fizeram uma revitalização de mais de 3.400 hectares de terra. As pessoas hoje podem nadar e podem pescar em 330 lagos que existem em Sudbury, que anteriormente eram lagos acidificados pela poluição do ar. Eu queria deixar essa mensagem que nós devemos nos unir. Não é momento de brigas e de rixas. É momento de unir por um propósito. Qual é o propósito? Compatibilização do desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Muito obrigada. Desculpe o tempo